Olá, meus queridos buscadores, vamos dar continuidade ao tema de hoje, que é o tarô não vai resolver os seus problemas. Como é isso? Então, assim, o tarô, a palavra tarô, ela tem uma tradução uma interpretação muito interessante que eu vi num livro que eu li, que eu aprofundei também, que é chamado também de caminho real, caminho para dentro de você, né? Então, eu optei e tenho essa experiência com 30 anos já na área, de que o tarô é muito mais além do que só adivinhatório. Ele é um instrumento que te permite você trazer as coisas que estão no seu inconsciente, trazendo para a sua consciência. Então, os problemas existem, as dificuldades existem, os desafios existem, mas é importante que você pense como você pode, como ser humano, decifrar esse grande enigma que naquele momento parece ser um grande problema. No momento em que você começa a entender e a compreender que as respostas estão dentro de você, que você é o artífice da sua própria vida. E o tarô tem essa propriedade através das suas imagens, dos seus estudos. Eu também gosto muito e me aprofundei muito na visão junguiana do tarô, que Jung trouxe com grande propriedade, que é a simbologia. Quando a gente vive uma experiência, ela vai para o nosso inconsciente em nível de símbolos, de situações, de interpretações daquele arquétipo. O arquétipo, que a palavra arquétipo, que quer dizer? Memórias antigas. Então, quando eu comecei a aprofundar nessa forma de ver, tudo fez diferença. O aprofundamento traz para você a clareza de que você é o co-artífice da sua própria vida. Então, quando você está em uma sessão de tarô, ele vai trazer para você, você pode dizer qual é o tema que você quer aprofundar ou que não está dando certo na sua vida e que você quer ver o que está acontecendo, qual é o impedimento. Então, o que acontece? O tarô vai trazer para você memórias, situações, arquétipos, que eu chamo, né, de memórias do teu passado. Eu sempre citei uma vez no outro vídeo, que é como uma caixinha preta que todo avião tem. Então você vai fazer uma viagem. Essa viagem é uma viagem que eu chamo a viagem da busca. De quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. E normalmente, quero deixar bem claro que ele não aparece de uma forma muito suave. Muitas vezes é sempre através de grandes processos de dor, de sofrimento, até da própria doença, seja ela física, mental ou emocional, onde você não compreende por que daquilo, que foi que aquilo aconteceu, o que aconteceu que você está nessa situação. Então, quando você vai para dentro para descobrir o significado daquilo que você está passando, porque na realidade não existe erros, existe aprendizado. Então, o que é que deu errado, que o resultado não foi como eu esperava? Então, o tarô ele vem te revelando as várias mensagens que o seu inconsciente está te mandando de que você precisa revisar essa caixa preta, que é como, por exemplo, eu dei já um exemplo em outro vídeo, quando o avião cai, normalmente, qual é a primeira providência a ser tomada? Recuperar a caixa preta, recuperar o que está ali todo registrado, para saber qual foi a causa. É assim que funciona também para a gente. Então, assim, isso em todo o campo, seja no campo físico, seja no campo emocional e seja no campo mental. Então, assim, muita gente passa por várias áreas, ou é o relacionamento, ou o trabalho, ou o físico, ou o dinheiro, seja que área for. Então, eu vou, naquele momento, a gente vai junto mergulhar na leitura desse inconsciente, aonde que está travando, aonde que está impedindo, de que memória é essa, qual é a crença que você tem sobre isso, entendeu? Então você vai precisar primeiro tomar consciência, que se eu não tenho consciência aonde foi o equívoco, aonde eu registrei aquela memória e estou repetindo como um papagaio de uma memória que talvez os nossos pais viveram, a nossa infância sofreu, e isso vai sendo reverberado ao longo da tua vida. Então, falando de uma forma muito simplística, vamos dizer assim, se eu fui rejeitada, ou se eu fui abandonada, ou se eu passei por um grande trauma na minha vida, eu vou projetar isso inconscientemente no externo, essas situações,
provavelmente, até que eu possa me dar conta de onde tudo isso iniciou, do que eu preciso fazer para tirar esse nó, para poder clarear para mim o que é que significa aquilo. Então, por muitas vezes aparece a minha permissão, o meu medo de arriscar, pode ser também a crença que eu tenho que você não pode ter tudo na vida. Outra crença forte que acontece, que aparece muito também no tarô, é assim: eu não posso ter tudo na vida, eu não tenho direito, eu não tenho merecimento. Então, essas coisas, já com todos esses anos de experiência, é muito normal, é muito claro quando ele chega, porque a pessoa identifica quando ele aponta aonde estão os nós. Eu não posso mudar algo se eu não tenho a consciência desse algo, seja isso em que campo for. Relacionamento, se eu venho de um ambiente onde um relacionamento entre casais ou nossos pais ou alguém próximo da gente viveu e a gente absorveu isso como verdade, então a gente vai repetir como um papagaio, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas no momento que a gente tem consciência, a gente vai ter que fazer um trabalho interno para trabalhar o perdão, para liberar, porque não existe erros, ou não existe que os nossos pais erraram. Todo ser humano erra e isso é normal porque nós somos humanos. Mas o que é que eu posso fazer hoje com a idade, com o conhecimento que eu tenho hoje nessa geração? O que eu posso mudar de tudo isso? O que depende só de mim também? Então isso é muito importante para que vocês possam ter a clareza de que na realidade o vitimismo não ajuda, porque eu estou sempre culpando o outro e não estou olhando para mim. Então o tarô é um instrumento de um olhar profundo dessas crenças, desses dogmas, daquilo que nos foi inculcado internamente, até pela crença coletiva, até pelo inconsciente coletivo e o nosso próprio inconsciente. Estou dando essa experiência, por exemplo, do dinheiro, que a gente ouviu muito: dinheiro é sujo, lava as mãos, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Então muitas vezes essas crenças estão embutidas ali. Ou então uma família também que passou por muitas dificuldades e você tem essa imagem de que para você ter dinheiro tem que ser com muito sacrifício, com muita dor. Lógico que você tem que lutar por aquilo que você quer, mas não com esse peso. Então você precisa limpar essa memória, resolver isso com você para que as coisas possam fluir. Então o tarô é um instrumento descortinador que passa para você, para a sua vida, ser o artéfice das suas construções. Então você vai começar a ter muito mais consciência no que você faz, como você faz, para quem você faz, de que forma você faz ou vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então é muito importante essa autorresponsabilidade. Não tem culpa, tem um aprendizado. Então cada processo é evolutivo. Então nossos pais puderam fazer até aquele ponto, mas você, no momento que você está, você pode dar um passo à frente. Então essa é a proposta que eu faço para vocês, de mergulharem dentro de vocês, onde vocês vão encontrar as próprias respostas através da terapia, através da busca de um especialista, através também do tarô, porque ele vai desvendar isso para você e vai ficar mais fácil também como você lidar com isso e como você tem os seus recursos internos para poder fazer isso. Esse é um convite que eu faço para essa libertação, para que você possa ser realmente o co-criador da sua própria vida. Um grande beijo para vocês.